Boa noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando especificamente esse livro, né? E já estamos no capítulo 10 há alguns meses. Vai completar um ano, agora no finalzinho do ano, vai estar completando um ano, vai ter passado quando o pessoal assistir esse vídeo, né? E estamos hoje entrando no versículo 37. Vamos só lembrar o que foi o 36? Porque vai ser importante hoje. O versículo 36 vai ser fundamental para a gente compreender o 37. No versículo 36, Jesus diz assim para os discípulos: e vós tereis como inimigos ou por inimigos os de vossa casa. Em algumas traduções, os de vossa família. Foi o que a gente estudou na semana passada. E hoje nós vamos estudar o versículo 37, que diz o seguinte: quem ama pai e mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho e filha mais que a mim, não é digno de mim. Antes da gente começar a estudar esse versículo, pelos caminhos que nós trilhamos na preparação dele, eu e o grupo Evangelho Rede Vivo, que é o pessoal que me apoia na organização do estudo, eu vou trilhar o caminho comum. Então nós vamos rememorar aqui como cotidianamente essa passagem tem sido interpretada nas casas espíritas, já há décadas. Não é errada essa interpretação mais tradicional, ela não é errada, só que ela é uma camada. Nós vamos hoje tirar essa camada e vamos procurar uma camada mais profunda. Como que tradicionalmente se tem interpretado esse versículo? Bom, Jesus está dizendo o seguinte: se você, por exemplo, tem uma esposa e na hora que você está saindo para vir para o miudinho, a esposa fala: não vai não, fica aqui em casa hoje, fica comigo, vamos assistir novela. Se você deixou de ir no miudinho para ficar com a esposa assistindo novela, isso quer dizer que você ama mais a esposa do que ama Jesus. Logo, você não é digno de Jesus. É isso. Grosso modo, parece que é isso que Jesus está dizendo. É como tradicionalmente se tem compreendido essa passagem. Só que hoje nós vamos tirar umas camadas boas, assim, e vamos ver que é justamente um caminho quase que oposto a isso. Realmente, tem muita gente que gosta mais, que se aprecia mais, se interessa mais por lazer, por atrativos, né, que o mundo contemporâneo oferece o que é assuntos de espiritualidade. Isso é um fato. Mas a coisa é um pouco mais complicada que isso. Um pouco mais complexa que isso. Tá bom? E eu vou começar interpretando por esse viés menos convencional o versículo de hoje, contando uma história que está lá no livro Sal da Terra. É um livro do Clóvis Tavares, professor Clóvis Tavares, amigo do Chico, grande estudioso do Evangelho. E nesse livro ele faz alguns comentários do Evangelho e muitas vezes através de lendas antigas, histórias antigas, de culturas, de um homem de uma erudição absurda, histórias conhecidas em partes do mundo que nós nem visitamos, nem conhecemos, né? Então lá na lição Não Existe Maior Amor do que Este, ele conta uma história tibetana. Eu vou contar a primeira história, depois nós vamos voltar no versículo para entender ele. Tá certo? E essa história começa dizendo assim: um jovem chinês, Te-ha-ta, caminhava por uma estrada ao cair da tarde. A uma volta do caminho, sobre uma eminência de pedra, surge repentinamente, para espanto e terror do jovem, um vulto que ele não tardou a reconhecer. Era o pavoroso Han-Hu, o anjo da morte. O terrível anjo da destruição estava próximo à casa de sua noiva, a meiga Li Tsen-li. O jovem perguntou, atemorizado. Então ele caminhava por uma colina, estava indo visitar a sua noiva amada,
E de repente, perto, na entrada da casa da noiva, ele encontrou uma entidade extrafísica, extracorpórea da tradição tibetana, que era o anjo da morte, o Ranhu. Falou, ixi, essa entidade por aqui não é um bom sinal. O jovem perguntou atemorizado, que fazes, Ranhu, aqui perto da casa da minha noiva? Pacientemente o emissário do destino respondeu, é justa a tua inquietação, ó jovem. Vim a este recanto da terra buscar justamente Li-Tsen-Li. Na sabedoria das leis divinas está determinado que tua noiva cumpriu o tempo de sua vida neste mundo. É chegado o dia final de seu destino. Então o anjo da morte falou para ele, eu estou aqui porque eu vim buscar a sua noiva. Eu colori aqui, viu gente? Ele com a sua foice reluzente, seu capuz negro, falou, ó, vim aqui para buscar a menina. Continuando. Piedade, piedade, Ranhu. É tão linda, tão meiga minha noiva. Para Juju? Amo-a loucamente e tudo faria para salvá-la. Por amor de Mai Devi, que é a divindade tibetana, né? Deixa viver Li-Tsen-Li. Pediu para o anjo, não mata, não leva ela, é minha noiva amada. O anjo da morte silenciou em profunda meditação e depois respondeu solenemente. A ti, devoto de Maya Devi, é permitido obter uma graça do céu. Podes prolongar a vida de tua noiva sob uma condição. Tens direito a uma vida longa e tranquila, Terratá. Restam-te ainda, agora vai saber, 46 anos de vida. Podes, entretanto, e esta é a condição, ceder à tua noiva metade do teu tempo, do tempo que te resta na carne. Li-Tsen-Li poderá viver em tua companhia 23 anos, a metade do restante da tua vida. Terminado este prazo, ambos morrerão juntos no mesmo instante. Aceitas a proposta? Então ele virou para o Terratá e falou, olha, manda a sabedoria divina que você viverá 46 anos. Só que como você é devoto dessa outra divindade, tem uma moralzinha com a gente, você pode pegar metade desses 46 anos e entregar para ela. E aí os dois vão viver juntinhos mais 23 anos e morrer juntinho, daqui 23 anos. Topas? Como, dona Joana? O senhor toparia, seu Adelmo? Cada um com seus problemas, né, seu Adelmo? Tá certo, dona Joana? Ainda bem que hoje nem é dia dos namorados, né? Então, ó, continuando então. Terratá hesitou. Hesitou. Ceder metade da sua vida? Sacrificar 23 anos em favor de sua amada? Que fazer? Que responder ao anjo da morte? Tua resposta, Ranhu, é imensamente grave para mim. Podes esperar minha resposta até que eu ouça a opinião de meus 3 melhores amigos, que sempre me orientaram na vida? Então ele quis ganhar tempo. Ele falou não respondeu de cara. A Djamata falou assim, que traste. Ele não quis responder de cara, ele hesitou, falou, não, esse negócio é muito sério, dá metade dos meus 46 anos queridinhos para ela, deixa eu consultar os universitários, né? E quis falar primeiro com os 3 melhores amigos, sábios amigos. Sim, ó jovem, aguardarei aqui mesmo tua resposta até antes do amanhecer. Nessa mesma hora, já anoitecera. Terratá partiu lépido em busca dos 3 conselheiros de sua vida. O primeiro era um artista tibetano, um escultor famoso. Seu conselho foi franco e sincero.
era um homem, apesar de um artista, sonhador, mas era um homem relativamente prático, né? A vida só é digna de ser vivida quando alimentada por um grande e puro amor. E não existe amor verdadeiro sem renúncias e sacrifícios. Esse foi o conselho do primeiro amigo. Então, o que ele falou? O que ele aconselhou? Não, amor da sua vida, dá metade dos seus 46 anos para ela, sim. Né, Tonzinho? Até mais que isso, né, Tonzinho? Né, Maria? Mago? Clóvis Tavares. Não, a lenda é uma lenda da tradição tibetana, né? O Clóvis, ele fez a redação, organizou e publicou lá. Então, ele se apropriou da lenda, né? Oi? Viveu exatamente isso, exatamente. Bem lembrado. Clóvis viveu isso com a Nina, né? Ó, continuando. Buscou o segundo conselho, um jovem mercador de peles, Niansi. Cientificados os acontecimentos, respondeu o segundo amigo. Agora o segundo, hein? É uma proposta louca, Terratá. Onde já se viu um moço rico e cheio de saúde como és sacrificar metade da vida por causa de uma mulher? E se amanhã, dominada por uma paixão, Li te abandonar, esquecida do teu sacrifício e for viver junto de outro coração, a vida que é uma parte da tua própria vida? Você dá metade da sua vida para ela pega a metade que você deu para ela e vai viver com outro. Nem faz isso não, mau negócio, não vai não. Falou para ele, o segundo. E agora, o terceiro. Dirigiu-se à casa do seu velho e sábio conselheiro, o estudioso Kim San. Gente, eu estou lendo porque eu pensei em decorar a história para contar, mas eram esses nomes tibetanos, eu falei, não, eu vou ler que senão vou me atrapalhar. O terceiro mentor assim opinou ao desorientado rapaz. Meu caro Terratá, se amas realmente tua jovem noiva, deves ceder-lhe metade do teu tempo que te resta nessa vida. Você deve repartir com ela sim. Convém impor, entretanto, uma condição ao anjo da morte. A parcela de vida que cederes à tua noiva poderá ser retomada por ti, a qualquer momento, em caso de infidelidade de tua futura esposa. Razoável, né, seu Daniel? Razoável. Se ela se mostrar indigna do teu sacrifício, perderá o direito ao tempo de vida que lhe foi cedido. Fora disso, Terratá, seria loucura. Fizeste bem em hesitar sendo prudente. Só os insensatos é que nunca hesitam. O jovem noivo aceitou a terceira solução. Então ele ia falar para o anjo da morte, eu dou os 23 anos para ela, mas se eu, em caso de quebra do contrato, ela devolve para mim. Aí, nesse adendo, cada um com seus problemas se vira para lá. Bom, está bem, Terratá. Tua bondosa noiva, Li viverá mais 23 anos. Essa parcela de vida não foi, porém, dada e sim emprestada. Então o anjo da morte já deu essa resposta para ele. Então vou fazer o seguinte, esses 23 anos você está emprestando para ela, em consignação. Se ela não usar bem, ela te devolve. E o anjo da morte desapareceu. O jovem Terratá casou-se com Li, e dentro de algum tempo eram considerados os esposos mais felizes de toda a região do Tibete. Um dia, Terratá teve que fazer uma longa viagem e deixou sua amada esposa e um filhinho de poucas semanas em casa de seus pais. Quando regressou, alguns meses depois, teve a dolorosa surpresa de encontrar seus 3 amigos de fisionomia triste e abatida à sua espera à entrada da povoação em que vivia. Então ele casou com ela, tiveram um filhinho lindo, se amavam. Um dia ele teve que fazer uma viagem. Deixou ela sob os cuidados dos pais. Quando ele estava voltando da viagem, ele viu os 3 melhores amigos na porta da cidade com a fisionomia triste. Ele falou,
O que aconteceu? Onde está a minha vida querida? Por que não veio se lhe mandei aviso de meu regresso? Enche de coragem teu coração, ó Terratá. Uma grande desgraça há 3 dias caiu sobre tua vida. O que vocês acham que aconteceu? E se aconteceu o que vocês acham que aconteceu, o que essa mulher aprontou? Hein? Desgraça? Que foi? Digam-me a verdade. Onde está a minha esposa? Eu sou bom, né, mãe? Minha mãe... Onde está a minha esposa? Né? Morreu, meu amigo. Respondeu o mais velho. Morreu? Não é possível. Eu sacrifiquei por ela metade da minha vida. E o jovem, em pranto convulsivo, começou a blasfemar contra o Senhor da compaixão. Eis senão quando, no auge de nova explosão de sofrimento, surge diante do moço enlouquecido de dor a figura de Han-Hu, o anjo da morte. Então ele começou a xingar: Deus me abandonou, levou a mulher que eu amava, e eu tinha dado 23 anos da minha vida para ela. De repente aparece o anjo da morte. Han-Hu, faltaste a tua palavra, onde está a minha esposa? Que fizeste de Li Long Li? Acalma-te e escuta. Devo dizer-te a verdade, a fim de que não continues a blasfemar contra o Senhor da compaixão. Tua esposa, bem sabes, deveria viver mais 23 anos. Há poucos dias, porém, o teu filhinho adoeceu gravemente e iria morrer. Que fez tua esposa? Pediu a Deus, em comovedora oração, que a vida dela fosse dada ao pequenino enfermo. Que a criança pudesse viver, embora com o sacrifício de sua vida. E assim aconteceu. Terratá. Salvou-se o teu filho, mas a tua esposa morreu. E diante do assombro do jovem aflito, o anjo da morte concluiu: enquanto tu, como noivo, hesitaste em ceder-lhe a metade de tua vida, ela, mãe extremosa, não hesitou um segundo sequer em dar pelo filho a vida inteira. Bom, vou dar uma pausa agora. Então agora nós vamos começar a entender. A questão é o seguinte: essa história apresenta 2 dos 3 possíveis níveis de desenvolvimento e expansão de um sentimento chamado amor. Quem mapeou isso foi a Grécia Antiga, sobretudo um filósofo chamado Platão. Então, em 3 níveis de expansão, de desenvolvimento, o amor pode ser classificado na realidade humana. Claro que nós vamos trabalhar com outras realidades que fogem da nossa compreensão. Mas na realidade humana, terrestre, são os 3 possíveis. Eles ficaram muito conhecidos ultimamente na mídia, na grande mídia, nas comunidades religiosas, porque o padre Marcelo Rossi lançou uma coleção de livros, cada um tratando especificamente de dessas instâncias de amor. Quais são elas? A primeira, a mais rasteira, a mais fundamental, que não é nem boa nem ruim, ela é necessária, sobretudo a manutenção da nossa espécie. É o amor que os gregos definiam com uma palavra, que era a palavra eros. Daí vem erótico, erotismo. Eros é a atração entre um indivíduo e outro indivíduo. Certo?
a atração. Por querer tocar, abraçar, beijar, acariciar, estar junto. É a forma mais fundamental. Não vou dizer primitiva, não. Isso aí tem um tom um pouco pejorativo. Mas é a mais fundamental. É a base. É o alicerce da casa. É o eros. Então, quando a gente tem atração por um outro indivíduo, o rapaz tem atração por outra moça, o rapaz que tem atração por outro rapaz, a moça que tem atração por um rapaz, a moça que tem atração por outra moça. Essa atração do apaixonar-se, querer pegar na mão, ir no cinema, trocar carícias, beijar, né, praticar sexo, isso é o eros. Isso é o amor dos romances, o amor romântico, o amor de cinema, certo? O amor de Romeu e Julieta e tantos outros casais da literatura clássica. Tá bom? Existe um segundo nível de amor. E esse segundo nível de amor, ele já aparece nessa historinha. Ele era definido com uma palavra, um radical, de onde se conjuga várias possibilidades de expressão dele na língua grega, do grego clássico e do grego koiné também, que era o grego vulgar, o grego do povo, que é o philos. Vou começar a diferenciar o eros do philos. No eros especificamente, não existe sacrifício. Quem nutre por outro ser humano um sentimento, esse sentimento básico, fundamental, de atração, não é capaz de se sacrificar por ele. O que é sacrifício? Como a gente vai definir esse sacro ofício? É quando você é capaz de sofrer para que o outro não sofra. Quando você toma o sofrimento para si. Você sofre no lugar do outro. Se você tem por alguém um sentimento no qual você é capaz de sofrer para que o outro não sofra, isso é philos. O Terratá tinha pela noiva philos. Não era simples atração. Ele não queria só andar com ela de mão dada pela vila, fazer amor, beijar e abraçar. Não era só isso. Não era só aquela coisa de escrever poesia, não. Ele conseguia passar de um patamar, de um piso para outro. Quando ela tinha risco de vida, quando ela tinha possibilidade de não morrer naquela ocasião, não sentir dor, de não perecer e ir adiante, aqui nós não vamos desconsiderar a questão da imortalidade da alma, porque é uma lenda tibetana, né, gente? Não vamos ser, ingênuos. Aqui tem licença poética para isso. Então, quando teve essa circunstância, se ele tivesse hesitado, o que ele tinha por ela era erotismo. Mas não. Ele foi capaz de dividir com ela o próprio bem-estar. Isso é philos. Tá bom? Philos. Acontece que essa doação dele, esse altruísmo dele em relação a ela, era limitado. Tinha um limite. Ele era capaz de ceder para ela parte da sua vida, mas não a vida toda. Então era um sentimento parcial, limitado. Ele não era integral, inteiro. Ele era metade. Dos 46 anos de vida, ele era capaz de doar para ela 23. Já era capaz de doar metade da vida dele, coisa que alguém com simples impulso erótico não é capaz. Mas não era capaz
de doar a vida integralmente. Agora, e o amor dela? Esqueci o nome dela já, gente. Lindsay, alguma coisa assim. E o amor dela pelo filhinho? Ilimitado. Incondicional, sim. Não põe condição. Ele impôs condição para o anjo da morte. Eu dou isso para ela se ela for fiel. Se ela não for fiel, nada feito. Isso é impor condição e, eu dou metade. Impor limite. Para a criança, a mulher, a mãe, não hesitou e não limitou. Então é um amor sem condições, ela não impôs condição e também não limitou. É ilimitado. Ele é completo, é inteiro, é doação integral. Inteira. Ágape. Aqui no versículo ele aparece na forma, ele não aparece na forma, nesse versículo, mas em alguns versículos que nós vamos trabalhar, ele aparece na forma agapao, né? Que é uma das conjugações possíveis, né? Declinações possíveis. Então, ágape é esse sentimento integral, incondicional de bem-querer. Quando você não impõe qualquer condição e qualquer limite para sofrer em favor da felicidade e do bem-estar do outro. Renúncia absoluta. Entrega completa. Sentimento pleno. Certo? Onde nós queremos chegar? Então são 3 formas de amor. O eros nem aparece nessa história, só aparece o philos e só aparece o ágape. O ágape, que é esse sentimento completo, por sua vez, ele ganha proporções maiores. Que aí nós chegamos em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa mulher tibetana, ela era capaz de ter esse sentimento pleno, integral e incondicional por uma criança. Qual criança? O filho. Jesus veio ao mundo para mostrar ao mundo que já conhecia o ágape, a terra já conhecia o ágape. Muitos homens na terra já eram capazes de amar seus filhos, seus pais, suas esposas, com esse sentimento absoluto. Mas Jesus veio à terra para mostrar a que ponto você pode chegar com o ágape. Em que nível você pode levar, conduzir esse sentimento sublime, que é o ágape. Então, quando a gente fala do amor de Jesus, é o ágape, que já é o sentimento mais nobre que pode existir num coração humano, levado às últimas consequências. Quando você é capaz de morrer, se sacrificar, se doar integralmente, não é por um, nem por 2, nem por 3, é por todos, inclusive os inimigos, inclusive quem te maltrata, inclusive quem te faz mal. E não é que ele veio mostrar, falar, eu fui feito diferente, por isso eu sou capaz desse nível de ágape. Não, ele veio mostrar, é possível. Vós sois deuses, tudo quanto eu tenho feito, podereis fazer, e muito mais. É a maior síntese da evolução na perspectiva espírita que existe. A gente é capaz de trilhar o caminho que Jesus trilhou, e a gente vai além. Porque a evolução não tem limite. Jesus não parou de evoluir. Não tem limite. Não tem teto na evolução. E Deus é inalcançável. A gente tem uma noção do que é Deus. A evolução não tem limite e Deus é inalcançável. Tentar entender isso, viu, Priscila? Não tenta, não. Até aí tudo bem, gente? Bom,
Por que eu contei essa história e dessa explicação dos 3 sentimentos? Os 3 sentimentos. Nesse versículo que está aqui no quadro, e aí, gente, eu vou destacar aqui o valor do grupo Evangelho Rede Viva. Esse grupo de pessoas espalhadas no Brasil inteiro, e agora tem um que mora na Inglaterra, que num grupo de WhatsApp pesquisam. Teve um amigo, o Rogério, de São Paulo, que ele teve o trabalho de mapear no Novo Testamento todo, nos 4 evangelhos, aliás, todas as ocasiões em que Jesus pronunciou a palavra amor. Só que ele fez isso no grego, para saber em que circunstâncias Jesus usou o ágape e em que circunstâncias Jesus usou philos. Na maioria das vezes, quando Jesus pronunciou a palavra amor, é lógico, ele falou em aramaico, mas a pesquisa foi feita no texto grego, porque o evangelho foi escrito em grego. Na pesquisa, nós constatamos que nesse versículo aí, sabe o ama, né? Que vai aparecer aqui agora em destaque, a Juju vai colocar em destaque aqui, a palavrinha que nós vamos analisar hoje é o amor. Essa palavra, no original grego, não é ágape. Jesus usa philos. Então, na interpretação convencional desse versículo, as pessoas se concentram no mais que. Jesus está falando de que o parente que ama mais o outro parente do que ama Jesus. O mais que. Nós não vamos focar nisso. Nós vamos focar no tipo de amor que Jesus está dizendo aqui. Aquele que sente um philos pelo seu parente e não é capaz de sentir pelo parente um ágape, não é digno de mim. Porque se ele não consegue sentir pelo parente um ágape, ele não vai conseguir sentir por mim. Se ele não consegue sentir por mim, nem pelo parente um ágape, ele não vai sentir por ninguém. Entendeu? Jesus está dizendo exatamente isso. Aquele que ama philos, o seu parente, que tem esse sentimento mediano pelo seu parente, que ama pela metade, que é capaz de doar só meia vida, não é capaz de sentir um ágape, um amor integral, pleno, completo. Se ele não consegue sentir isso pelo pai e pela mãe, e não consegue sentir isso pelo filho e pela filha, ele não vai sentir por mim. E não vai sentir por ninguém. Aí alguém vai dizer assim, mas como assim? Esse negócio de morrer pelo outro? Não. É doar a vida. Então esse doar 23 anos, gente, pode ser o que sugere a lenda de a vida física, como pode ser dedicar-se a alguém. 23 anos. Meu pai foi para a cama, ou minha mãe foi para a cama, no estado de estar vegetando numa cama com aparelhos, e eu vou ter que dedicar aí 5 anos ou 50 anos de dedicação, de cuidar do meu pai. Oi? Sem reclamar. Essa entrega é doar a vida. Tem gente, parente, vocês sabem que tem, que não aguenta o rojão, aguenta meio rojão. E repassa o problema para outro. Famílias em que fica um jogo de empurra entre irmãos, para ver quem é dos irmãos capaz de entregar 46 anos de vida por um parente doente. E às vezes nenhum deles é capaz disso. E Jesus está dizendo, se esse sujeito não é capaz de se dedicar a um doente da família, ele não é capaz de construir um hospital para sofredor. Como a dona Aparecida aqui fez no PENF, por exemplo. Quem não é capaz, gente, de cuidar e se dedicar integralmente a um filho, terceiriza o cuidado, não é capaz de fazer isso por um estranho. E o amor de Jesus não é philos,
Não é amor meio amor. O amor de Jesus é o ágape, a doação plena, completa. Querem ver um negócio? Tem uma passagem famosa do Evangelho de João, que todo mundo aqui gosta da música Pedro. Tem a gente que às vezes acha que furou o disco, né? Que fala, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Fala 3 vezes, né? Furou o CD. Não é isso. Por que é 3 vezes? Por causa dessa passagem aqui, ó. João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Olha só. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Segunda vez. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, alimenta os meus cordeirinhos. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? O Simão entristeceu-se, por lhe ter dito 3 vezes, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro estressou com Jesus. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, então apacenta as minhas ovelhas. Aí, como a gente lê em português, seu Daniel, a gente pensa assim, Jesus está testando Pedro, para ver se ele muda de ideia, né? Melhor de 3, né? Vamos perguntar 3 vezes, para numa ele me nega, né? Não. Quando você vai no grego, olha que curioso. A primeira vez Jesus diz, Pedro, tu me amas? O que está escrito lá? Philos. Perdão, está escrito lá? Ágape. E Pedro responde, sim, tu sabes que te amo. Philos. Jesus pergunta se ele sentia ágape por Jesus. E Pedro fala, sim, eu tenho muita amizade. Eu sinto por você, Philos. Aí Jesus pergunta a segunda vez, você sente um ágape por mim? E Pedro responde, eu sinto um Philos pelo Senhor. Na terceira vez, Jesus muda. Aí Jesus fala, então vamos ver aqui. E Philos, você sente por mim? Aí ele respondeu, eu já disse para o Senhor que eu sinto Philos. Jesus estava perguntando se Pedro seria capaz de entregar pelo Evangelho a vida toda. E Pedro, naquele momento, estava dizendo, eu sou capaz de entregar metade. Jesus deu 3 possibilidades, 2 possibilidades, para Pedro mudar de ideia, pensar melhor. Na terceira pergunta, Jesus fala, então é Philos que você sente por mim? Ele falou, já disse para o Senhor que é Philos. Vamos imaginar que todos os dias antes de dormir, Jesus vai perguntar para a gente, agora recorrendo de novo a esse versículo do quadro, o que você sente pelo marido que está dormindo do seu lado? O que você sente pelo seu filho que está no berço no quarto ao lado? É ágape ou é Philos? Thaís está esperando um bebê, gente, né? Dá uma notícia aqui para o mundo inteiro, viu, Thaís? Está todo mundo sabendo agora. Então a Thaisinha está esperando um bebezinho. Você tem que olhar para esse espírito, que agora é seu filhinho, mas é um espírito que você já conhece há muito tempo, e perguntar, o que eu sinto por você? Porque isso aí vai ser uma dedicação para ele nascer, não, já está sendo, né? Uma dedicação integral de anos. Anos e anos e anos. E só dá conta de uma tarefa dessa, da maternidade, quem sente por aquele espírito um ágape. Quem não sente, terceiriza. Faz meia tarefa. É meia mãe. Mesma coisa, um casamento. Casamento idem. Eu sou capaz de me dedicar a essa pessoa que está do meu lado uma vida toda ou alguns anos?
Se for filo, alguns anos. Se for ágape, vidas todas inteiras, uma após a outra. Essas são camadas, você não tem que passar por elas? Tem, lógico. E tem mais uma complicação, viu, seu Daniel? Às vezes um vai sentir pelo outro filos e o outro vai sentir pelo um, ágape. O que sente filos casou com o que sente ágape para aprender com esse o que é sentir um ágape. Entendeu? Eu falo assim, para você chegar ao ágape, você Tem que passar pelo filos, exatamente. Não estamos julgando, nós estamos constatando que tem gente que não dá conta. Nós estamos constatando. Tem gente que dá conta, tem gente que não dá conta. Mas quem não dá conta tem que saber uma coisa. Aquela história do sou assim e não mudo. Com Jesus essa história não funciona não. Se ele achar que você tem que mudar de piso, que esse meio amor seu tem que virar um amor inteiro, ele tem os meios para conseguir isso. A mesma coisa, seu Daniel, nessa coisa que o senhor falou do piso, né? A mesma coisa do eros para o filo. Às vezes, naquele casal, um tinha o outro pelo outro, só atração física, mas as circunstâncias vai te colocar numa condição em que a convivência, o dia a dia, os filhos, vai transformando aquela mera atração física em uma coisa mais profunda, um filhos. E depois, o amor por excelência, né? Que é o ágape. Tá bom? Isso aconteceu com Pedro. Porque esse Pedro que falou para Jesus, o ágape eu não dou conta não, eu dou o filo, serve. Esse Pedro terminou a vida sendo crucificado de cabeça para baixo. Ele conseguiu, numa existência. Ele negou Jesus, a negação de... E quantas vezes o galo cantou? 3 vezes. E quantas vezes ele negou, aliás? 3 vezes. Justamente essas 3 vezes. Evangelho de João ainda, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha o segredinho aí do grego. Quando Jesus fala assim, ninguém tem maior amor do que esse, como é que está escrito em grego? Ágape. O de dar sua vida pelos seus amigos. O que está escrito lá? Filos. Ninguém tem maior amor do que esse, aquele que é capaz de dar uma vida inteira por aquele que só é capaz de te devolver meia vida. Você se entrega por inteiro por alguém que só dá conta de te retribuir meia vida. E isso porque você nem estava querendo ter retribuição. Porque o amor, ágape, ele é incondicional, não é uma barganha. Sabe a história da raposinha, do Saint-Exupéry, lá do Pequeno Príncipe? Cativa-me, és responsável eternamente por aquilo que cativa. Isso funciona no filos, que é um negócio, né? Eu te amo se você for fiel, se você me amar também, porque você é eternamente responsável. Não. No amor ágape, não. Eu te amo, se você me ama, eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado. Sentir o que eu sinto por você já me basta, já me supre, já me alimenta, já me preenche. Isso é ágape. Não tem maior amor do que esse. O de amar alguém que não te ama tanto. Isso é bem mãe e filho, né? Muitas vezes. Você dá 100% por alguém que te devolve 20, 30, 50, máximo 50. Outro versículo. Nós estamos fazendo um mapeamento assim, de versículos em que Jesus vai explorando isso. Olha só. Esse aqui é conhecido de todo mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu amigo. O que aparece aqui? Filos. É o que dizia a lei.
Você ama o seu amigo, mas é um amar pela metade. E odeia o seu inimigo. Jesus está dizendo, é assim que vocês têm aprendido, né? Desconfiar, nunca se entregar completamente para uma pessoa e odiar, rejeitar quem não presta. Isso aí é o que o mundo ensina. Vocês aprendem isso em livrinho de autoajuda, em conversa de botequim. Com Jesus, o negócio é outro nível. Eu, porém, vos digo, amai, ágape, a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Jesus está falando, vocês têm aprendido a doar metade do coração para o que gosta de você e não doar nada para quem não merece. Eu digo o contrário. Eu digo que vocês vão entregar, doar todo o coração por aquele que não merece nada. Voltamos no versículo de hoje. Se você não consegue ter esse amor de doação completa pelo amigo de casa, como é que você vai... O que você vai sentir pelo inimigo de casa? Versículo da semana passada. Dentre os amigos que moram na minha casa, tem encarnado ali alguns inimigos. Se pelos amigos você não consegue se doar completamente, então você não consegue de nada em relação aos adversários. Dois 2000 anos após a vinda de Jesus, a coisa está sendo levada de barriga. É assim que as pessoas estão vivendo, tudo bem. Mas um momento de transição planetária e tanta dor, tanto sofrimento, tanta tragédia no mundo, é a sirene tocando. Ó, o recreio acabou. Agora o papo é sério. Ou vocês qualificam, potencializam esse sentimento mediano de vocês, ou vocês vão começar a colher frutos bem amargos, plantas bem espinhosas desse jardim de indiferença ou desafeto que todos semearam no próprio caminho. Sabe? Você joga taxinha, Thaís, na frente de onde você vai pisar descalço. E não quer se machucar? Eu peguei você para Cristo porque você veio sentar aqui hoje, então... Ó. Agora nós vamos analisar uma outra palavra aí. Vai aparecer aqui no cantinho da tela. O digno. Nós deixamos mais para frente porque nós já analisamos ela lá no episódio 42. Estou falando episódio que o pessoal acompanha em casa. Mas vocês se lembram quando a gente falou há muito tempo atrás dessa palavrinha digno? Quando chegar numa cidade, examinar quem ali na cidade é digno. Em grego, axios. Axios é uma palavra que é muito usada no comércio da antiguidade. Então você pega uma laranja, pega uma outra laranja e faz o Kal Vaomer, né? Vê se uma laranja é digna da outra. Se uma laranja tem o mesmo peso da outra. Se tem a mesma polpa da outra. Se elas são dignas uma da outra. Axios, isso é axios. Jesus está dizendo, olha, se você sente um filos e eu sinto um ágape, quer dizer que o seu sentimento é inferior, o seu sentimento por mim ou pelos seus parentes é inferior ao sentimento que eu tenho por você e pela humanidade inteira. Então você não é digno, você não está no mesmo patamar. Jesus está humilhando. É isso? Jesus está falando, você não consegue sentir o que eu sinto? É isso? Não. Quando um professor, gente, vai para o quadro e escreve uma palavra paralelepípedo com letra cursiva na frente do aluno que está sendo alfabetizado, ele não está querendo humilhar o aluno. Ele está dizendo, olha, se você estudar, treinar, se dedicar, você vai conseguir fazer isso. De novo,
voltando a dizer, esse versículo não é um julgamento. Jesus não está julgando ninguém que não consegue sentir o que ele sente. Jesus está constatando, olha, vocês ainda não sentem o que eu sinto. E eu estou jogando isso na cara de vocês, é para vocês acordarem. Se mobilizarem por dentro, para sentir alguma coisa de melhor. Entendeu, Valzinho? Olha, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Vou voltar no que o senhor Daniel falou sobre, mas não é uma etapa? Cada sentimento não antecede o anterior? Não uma escalada? É. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Mensagem do Lázaro, lembra? A lei de amor? E o ponto delicado... Agora, gente, isso aqui foi escrito em francês. Nós não vamos projetar o estudo de hoje no texto francês, tá? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Coloquei aqui em parênteses. Ágape. Isso foi uma contribuição do Rogério, lá de São Paulo. O ponto delicado do sentimento, ou seja, o último nível, o sentimento top. A Juju gosta de falar top. O sentimento top é ágape. Não o amor no sentido vulgar do termo. Amor no sentido comum. Vulgar é que é comum, que é o que a maioria das pessoas sentem. Filo. Não o amor no sentido vulgar. Filo. Mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ágape é um sentimento sobre-humano, porque é animal, animalidade, hominal, a humanidade, e angelical, angelitude. Então, ágape é um sentimento dos anjos. Quando um filho fala, minha mãe é um anjo na minha vida, tá certo. Porque, pelo menos por mim, ela já consegue sentir uma coisa muito nobre, muito refinada, muito sutil, que é ágape. Quando uma mãe conseguir sentir pelo filho das outras mães o que ela sente pelo filho dela, aí ela vai ser chamada de anjo por todos. E quando uma mãe conseguir ser mãe de todas as mães da terra, ela é a rainha dos anjos. E em vida se chamou Maria. Em vida física se chamou Maria. Ó, a lei de amor é essa estrutura. Eros, que evolui para Philos, que avança para a ágape e depois o céu não é o limite. Depois, esse ágape, gente, tem o tamanho do universo, que não tem limites. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, a gente pode melhorar a lei trabalhista, a lei não sei das quantas, a lei de arrecadação tributária, mas não vai melhorar, a sociedade não vai ser o ideal. Porque todas essas leis são filo. A nossa Constituição, que é lindíssima, o texto é lindíssimo, um dos textos constitucionais mais elogiados no mundo, é Philos. Agora o Evangelho é ágape. Porque a nossa Constituição pensa o bem dos brasileiros. O Evangelho pensa o bem da humanidade. Aí não tem fronteiras mais, não tem países. Só existe o homem e Deus. No mesmo capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora o item 9, o outro item. Aí é uma mensagem, gente, do Fenelon. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germen vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los. Germen, a forma mais primeva de vida. A primeira expressão de vida, que vai
se desenvolvendo. Esse germen, que para o filos é eros e para o ágape é filos, se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora comprimido a miúde pelo egoísmo. Aí nesse comprimido a miúde pelo egoísmo, eu me lembrei de um sonho, vou contar aqui, o pessoal de outros lugares vai ouvir, eu contei para a dona Laurene. Eu sonhei com o seu Honório esses dias. Um sonho muito louco, maluquinho. Eu não sou de lembrar sonho, não. Outros sonhos. Esse eu lembrei, contei para a Ju, contei para minha mãe também. Eu estava subindo uma ladeira, um lado da rua, na calçada, e do outro lado da ladeira, não estava o seu Honório, mas estava uma mesinha, tipo essas aqui que tem no centro, e em cima daquele som de fita cassete. Vocês lembram daquele sonzinho de fita cassete? E a fita rodando e a voz do seu Honório falando, fazendo um miudinho. Tal com as gravações que muitos de nós temos lá de Belo Horizonte. O interessante é que enquanto eu subia a ladeira, a mesinha com o som não ficava para trás, ela ia subindo junto comigo, né, me acompanhando na ladeira que eu estava subindo. Não lembrei de tudo que ele falou nessa gravação, mas eu lembro de uma coisa, que a dona Laurene até falou, acho que eu ouvi isso em algum lugar. Acho que isso pode existir em algum lugar, sim. Mas o final é que é surpreendente. Que ele falou da pipoca. O milho da pipoca é duro, né, gente? Aquela casca amarelinha é o egoísmo. Ela guarda, ela contém, ela comprime, para usar a expressão do Evangelho, ela comprime a polpa branquinha do milho, que é a pipoca. Essa polpa interior branquinha são as nossas melhores virtudes. Porque todos nós temos virtudes. Só que elas estão ali, comprimidas por uma casca dura, que é o egoísmo. Aí tem uma panela, que a Ju me cobra de comprar essa panela, meu Deus. Desde que a gente casou, ela quer que eu compre uma panela pipoqueira. Eu acho uma coisa tão inútil, porque eu odeio pipoca. Eu não gosto de pipoca, ela adora pipoca. Mas eu ainda vou comprar essa panela. E na explicação, o senhor Honório dizia que essa pipoqueira, ela tem a chama lá de baixo e ela esquenta, e aquilo seria a vida em família. E o calor são as dificuldades que a gente vive em família. E esse calor é que vai fazer a gente conseguir vencer a resistência da casca dura, que é o egoísmo. Porque vencer o egoísmo é quando você começa a pensar no outro. Egoísmo é quando você só pensa em você. E aí quando você consegue vencer essa casca, você dá expansão para as melhores virtudes que haviam dentro de você. É a pipoquinha. Todos os milhos tem um negócio chamado peroá, né? É aquele milho que não importa o quanto o calor estava alto, o fogo estava alto, a panela estava quente, aquele era um milhozinho custoso. O egoísmo ali era tão grande que ele não conseguiu vencer o egoísmo e dar expansão às suas melhores virtudes. Na gravação do seu Honório, no meu sonho, que eu não sei se foi um encontro espiritual, não sei, mas valeu, né? Estou repassando o recado. Na gravação, o seu Honório falava, olha, ele usou uma expressão bíblica, falou, esse milho resistente, rebelde, que nem o calor daquela convivência familiar conseguiu dobrar ele, vó, esse vai ser atirado ao montouro e vai ter que aguardar uma nova oportunidade. Porque na bondade de Deus, o bom é que esse peruá vai voltar para a panela. Quantas vezes forem necessárias. Mas esse não pôde ser servido à mesa, no banquete da fraternidade. Esse era duro. Duro. Entendeu, vozinha? Esse exemplo é bom, hein? Agradece ao Honório Abreu. Com os cumprimentos de Honório Abreu. Ó, nos mundos superiores, o amor recíproco de mundos superiores, que palavra? A ágape. É que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude
da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Ele não está colocando como uma hipótese. Ele está afirmando como condição. Todo eros vai se transformar em filos. Todo filos vai se transformar em ágape. Leia um livro. Não desencarnem se ler um livro chamado Sexo e Destino. É a história de um sujeito chamado Cláudio Nogueira. Eu fico emocionado de lembrar. É o livro mais impressionante da literatura de André Luiz que eu já li. É o meu livro preferido do André Luiz. O Cláudio Nogueira, ele nutria por uma filha adotiva. Ele nutria por uma filha adotiva o amor eros. Ele tinha atração física por ela. Ele tenta violentá-la. Depois, por conta dele, ela sofre um grave acidente, vai para o hospital, sem spoiler, né? Vai para o hospital, fica bem doente lá, moribunda, e ali, a partir do arrependimento construtivo, não doentio, ele começa a transformar aquele eros que ele sentia por ela em filos, um sentimento melhor. Não vou contar o que se passa no livro, mas no final ele está sentindo um ágape por todo mundo. Se torna o benfeitor de toda a trupe. É claro, é um caso emblemático e foi transformado em literatura porque é uma daquelas circunstâncias raríssimas em que numa existência só o sujeito conseguiu atravessar todas essas expressões de sentimento. E é possível. Pedro fez isso, Paulo fez isso, Cláudio Nogueira fez isso. Agora, o homem convencional, o vulgo, vai precisar de várias e sucessivas existências para fazer esse percurso. Olha só, gente. Não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Não acrediteis que um peruá será eternamente um peruá. Ao amor verdadeiro, ágape, ele, a seu malgrado, cede. Então, é irresistível. Irresistível. Se você quer que alguém que sente por você filos, sinta por você ágape, a receita é uma só. Sinta por ele ágape. Ensine-o a amar sem limite e sem condição. O contato desse amor vivifica e fecunda os germens, eros e filo, que dele existem em estado latente nos vossos corações. É o contato com pessoas que sentem um ágape que transforma pessoas que sentem eros em pessoas que sentem filos. E pessoas que sentem filos em pessoas que sentem ágape. É assim. É uma lepra de luz, sabe? Uma coisa que você vai contaminando o outro com um sentimento pleno. E agora, para finalizar, porque minha avózinha é muito fã desse livro, nós vamos fechar com Ave Cristo. Pode ser, dona Neuza? Ave Cristo, capítulo 7º da primeira parte. Olha, gente, uma vez eu contei para vocês uma coisa que a Candice Guinter, lá de Campo Grande, minha amiga, desenvolveu junto com outros companheiros, de que esses livros do Emmanuel não tem 7 capítulos à toa, não. 2 partes, 7 capítulos à toa, não. O 7 na cabala judaica é o número divino, é a expressão divina. Né? Então, nesse 7º capítulo, olha o título: Martírio e Amor. Porque ninguém tem maior amor que esse, o de dar a vida pelo seu amigo, por quem sente filhos apenas. Vou descrever o contexto. Quinto Varro, espírito nobre, cristão, reencarna para ajudar um espírito duro, um peruazinho, já era peruá várias existências, chamado Tassiano Varro.
Ele se casa com a Cíntia, tem esse menino, o Tassiano Varro, mas a Cíntia se apaixona por um nobre romano que trama o assassinato do Quinto Varro para ficar com a Cíntia e com o filho. Mas o Quinto Varro, o algoz, o assassino, não tem coragem de matá-lo. E deixa ele sumir no mundo, mas muda de nome aí, some no mundo, porque senão tem que te matar. E ele some no mundo, assume uma nova identidade como cristão, de Corvino, inspirado por um benfeitor da vida dele que também se chamava Corvino. E passam-se os anos e os anos e os anos. O Tassiano, o filho, é criado pelo padrasto e pela mãe, sem sequer saber que o pai verdadeiro, o pai biológico, estava vivo. Ele acha que o pai morreu. E o Tassiano, ele odeia cristão. E esse pai, que assumiu uma nova identidade de Corvino, gente, esses livros são incríveis, né? Ele era cristão. Moral da história, o Tassiano Varro participa parcialmente da perseguição que leva o pai verdadeiro, o Corvino, para o calabouço. Aí o que teria que ter assassinado o pai verdadeiro fica meio biruta dele, fica louquinho, acaba se suicidando, né? E fala pro Tassiano, ó, corre lá no calabouço, porque aquele homem que vocês prenderam lá, aquele cristão Corvino, na verdade é o seu pai. O seu padrasto mandou eu matar ele, mas eu não matei. E ele ficou desaparecido esses anos todos aí, mas é ele, corre lá. E o Tassiano chega na masmorra, e o Quinto Varro já está dando seus últimos suspiros. Eu separei primeiro uma frase que ele falou para o Tassiano, que acho que resume o estudo de hoje. Ele diz assim: meu filho Tassiano, aprendi com Jesus que o amor, acima de tudo, é um meio de cooperarmos na felicidade daqueles a quem nos devotamos. Amar é fazer a doação de nós mesmos. Ágape. Tem mais coisa, mas aí nós voltamos no versículo aí no quadro. Se você não consegue ter pelo seu filho, ou não consegue ter pelo seu pai, e essa questão do filho e do pai, é para dizer, olha, ter por qualquer familiar o que te antecedeu na encarnação ou o que vem na sua sequência. Se você não consegue ter por um familiar um sentimento igual esse que o Quinto Varro tinha pelo Tassiano, você não vai conseguir ter isso por mim, você não vai conseguir ter isso por ninguém. Aí, o Quinto Varro desencarna nos braços do filho Tassiano. E o filho Tassiano perturbar. Que é isso? Que amor é esse? O máximo que eu conseguia sentir eram filhos, pelos parentes. Mas esse amor eu desconheço. O que é esse negócio aí? Ó, o Quinto Varro desencarna e fora já do corpo ele vê o filho Tassiano chorando sobre o corpo estraçalhado do pai. E o Emmanuel comenta o seguinte: o presbítero, o Quinto Varro, desencarnado, via-se no fundo aliviado, quase feliz, porque o corpo estava todo machucado. Mas, de inopino, como quem acorda pela manhã clara, retomando alguma preocupação dolorosa da véspera, sentiu-se dominado por chaga invisível a corroer-lhe o coração. Repentinamente fixou Tassiano, que chorava em silêncio, e reconheceu nele a sua única dor. O Quinto Varro saiu do corpo, você imagina esse espírito desencarnado. Uma felicidade incrível, de repente, opa, tem um negocinho doendo aqui no coração. O que é? Aí ele olhou para o Tassiano, já sei. O Tassiano continua a ser um piruá. O Tassiano, esse filho endurecido meu, é minha única dor. Por ele eu consigo sentir um ágape. Mas eu não consigo fazer ele sentir, nem por mim, um filos.
Que dureza, hein? Tem muito pai, mãe que sente isso, esse pesar por um filho endurecido, gente? Tem. Tem, né? Lógico que tem. Aí veio um corvino velho, o corvino benfeitor, já na vida espiritual, que inspirou o Quinto Varro a assumir essa identidade de corvino também, né? Ele homenageou o mestre. Os dois na vida espiritual, o corvino velho, sábio, chama o Quinto Varro, opa, sai dessa, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa sobre ágape. Você já é capaz de sentir ágape, você não cai nesse buraco do pesar, da lamentação, da queixa, da melancolia, não. Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que o velho corvino diz para Quinto Varro na vida espiritual. Reergue-te. Tassiano é filho de Deus. Tem mais coisa. Mas isso eu já achei muito impactante. Ô Quinto Varro, deixa eu te contar um negócio. O seu filho, ele não é seu filho. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. E você não ama mais ele do que Deus. E você não sabe melhor o que é educar um coração do que Deus. Então, você fez o que tinha que fazer. Agora é com Deus. Muitos companheiros encarceram-se após a morte nas teias escuras da afetividade menos construtiva. As teias escuras da afetividade menos construtiva. Agora vai doendo o calo, mas de muita gente por aí o que eu vou dizer. Sabe esse sentimento momentâneo que o Quinto Varro teve pelo Tassiano e que muitas mães e muitos pais têm pelos filhos? De sofrer porque o filho não é uma pessoa melhor? Isso não é ágape, isso é filos. Porque no filos você basicamente quer: melhora rápido, meu filho, para eu parar de sofrer por sua causa. Você está querendo parar de sofrer. E no ágape, você diz para o outro: melhora quando você quiser. Se você durar 1000 anos assim, eu vou te amar 1000 anos. Se você durar 10.000 anos, eu vou te amar 10.000 anos. Eu não importo. Eu não tenho prazo. Por você eu dou uma existência inteira, 2, 3, 1000 existências. Quando o corvino fala para o Quinto Varro, reergue, olha, lembra que você já é capaz de sentir algo melhor do que isso que você está sentindo. Não é filhos. Isso querer que o outro amadureça a toque de caixa, isso é não querer sofrer. Eu tenho um livro do Tolstói, que é o meu livro preferido, chama A Morte de Ivan Illich. Leiam, viu, gente? É um livro, ele escreveu a última fase de literatura do Tolstói, que eu adoro, A Morte de Ivan Illich. O Ivan Illich era um sujeito doente, bem doente, que já estava no fim da vida, e a família movendo mundos e fundos para curar o Ivan Illich. De repente o Ivan Illich começou a sacar uma coisa: esse povo tá doido desse jeito, trazendo médico de tudo quanto é lado, gastando esse dinheirão todo, porque não é que eles querem que eu não sinta dor, é porque a minha doença mexeu na rotina deles. Eles querem se livrar do problema. E ele começou a ficar triste com isso. Vamos tomar cuidado, viu, gente? Quando a gente quer que alguém sare rápido, ou que alguém se melhore, amadureça rápido, isso pode ter muito de egoísmo. Pode ter muito de filhos. Um amor que ama já, que é capaz de se doar, mas não quer se doar tanto. Continua. Levanta o teu padrão de sentimento e caminhemos. Levanta o teu padrão de sentimento. Sai do filos, meu filho, vem pro ágape. Voltarás de certo a rever teu filho e estender-lhe os braços robustos e generosos. Mas por agora, Jesus e a humanidade devem ser as nossas essenciais preocupações de servidores do Evangelho. Você vai ter a oportunidade de novo de manifestar o seu sentimento maravilhoso pelo seu filho. Mas por agora, vamos cuidar dos filhos de outros pais? Então, gente, para finalizar o estudo de hoje, quem ama
quem sente um meio amor pelo pai e pela mãe, logicamente, sente mais algo por eles do que por mim. Porque esse sentimento para Jesus não serve. Esse sujeito não é digno de mim. Esse sentimento é meio sentimento. Mesma coisa, o filho, o tio, o avô, a esposa, o marido. O cristão, quando ele chegou à sua plena maturidade, ele tem um compromisso, o de sentir, pelo menos pelos seus, um ágape. E transformar nessa vivência de amor pleno em família, um simulador de voo para voos mais altos, no qual esse ágape seja expandido ou estendido a toda a humanidade. Sobretudo aos inimigos, aos adversários, aos malfeitores da terra. Na terra tem muitos desses. Opa, se tem. Muito. Muito, senhor Adelmo. Sabe por quê? Sabe qual que é o problema, senhor Adelmo? Um gesto ágape não dá ibope, não dá curtidas no Facebook. Manifestações de ágape na terra não bombam nas redes sociais. Aí a gente acha que não tem. Tem e muito. Em todo lugar. É por isso que Jesus não desiste da humanidade. É isso. Então, por isso o Senhor Nodo disse, foi muito feliz, manifestações ostensivas. Não existem manifestações ostensivas de inimizade, mas existem manifestações veladas, camufladas, maquiadas de inimizade. Que se revelam em coisas simples. Brigar por causa do canal de televisão.